A paz do Senhor a você e a querida família. Outra vez vamos estar juntos, meditando na bendita palavra de Deus. Como sempre fazemos, vamos ler um texto bíblico. Jó capítulo 42 e o verso 12. Nos diz assim o texto: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. A minha gratidão outra vez, por você estar aqui conosco, todos os dias acompanhando os conteúdos que nós estamos sempre colocando aqui no canal. Você que já se inscreveu, meu coração está feliz, agradecido por isso. Tem compartilhado, deixado seu comentário, seu like. Você que ainda não fez, faça isso também. Assim você vai estar ajudando esse canal a alcançar outras pessoas depois de nós. Muito bem, vamos então meditar na bendita palavra de Deus. Em 2 vídeos anteriores, nós estivemos falando sobre o último estado de Jó, que é o tema central dos 2 vídeos, como desse também que nós vamos comentar agora. No vídeo primeiro, nós falamos do versículo 10, quando conta que Jó estava orando e Deus virou o cativeiro de Jó. No versículo 11, foi o segundo vídeo de ontem, onde nós falamos que depois que Deus virou o cativeiro, todos os que tinham se separado de Jó voltaram, a começar dos familiares, depois os amigos, e todos trouxeram presentes para Jó. Se condoeram com ele e também se alegraram em ver ele restaurado. E nesta noite, neste vídeo, nós queremos comentar o versículo 12, onde diz que Deus abençoou esse último estado de Jó, o dobro de tudo aquilo que Jó tinha vivido antes de ter sido submetido àquela prova de enfermidade. Agora, rapidamente, eu quero fazer uma análise com os senhores, com as senhoras. Primeiro, Jó ora pelos amigos que haviam acusado ele de erro. Em segundo lugar, versículo 11, Jó recebe os mesmos em casa. Ou seja, no versículo 10, em vez de ele estar orando pela saúde dele, está orando pelos amigos que o acusaram. No versículo 11, eles voltam à casa de Jó, ainda que trazendo presente. Jó poderia ter fechado a porta ou lançado em rosto o comportamento que eles tiveram quando ele estava enfermo. Jó não o fez, o recebeu em casa e sentou com eles na mesa. Ou seja, Jó ele faz tudo diferente daquilo que a concepção humana muitas vezes determina. Nós temos a tendência de lançar em rosto ou dar o troco daquilo que as pessoas fazem com a gente. Mas eu sempre entendi que no momento que você fala igual as pessoas falam para você, você está se tornando o mesmo nível ou no mesmo nível da pessoa. Se você trata as pessoas como as pessoas lhe tratam, eu estou falando no ponto negativo. Se eles tratam você mal e você trata igual, você está ficando no mesmo nível daquelas pessoas.
Jesus, um dia, analisando o sistema religioso de Israel, olhou para os discípulos e disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus mostrou que em tudo e em qualquer momento, o cristão ele precisa ter um comportamento elevado, sublime. Ele deve ser essencialmente diferente de tudo que está em volta dele. Por quê? A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, tudo se fez novo. E o nosso comportamento também, a forma de tratarmos, de respondermos até os insultos, tem que ser diferente daquilo que a gente viveu antes do encontro com Cristo. Pastor José Amaro, isso é muito difícil. É difícil, não é fácil. Não é fácil você ter que tratar com lealdade, você ter que tratar com carinho, você ter... Quando as pessoas tratam você brutalmente. Aí eu quero citar aqui uma referência que está lá em Romanos 15, verso 1. Se você tiver uma Bíblia em casa, agora você pode abrir e ler o que eu vou citar. E se não, você pode anotar e depois confira, assim que o tempo estiver disponível para você. Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você sabia que quando uma pessoa trata desta maneira alguém, isso é sinônimo de fraqueza? Quando usa aquele vocabulário churo, quando usa aquelas expressões degradantes, quando tem uma ação inconveniente, isso não é sinal de virtude, isso é sinal de fraqueza. Porque a Bíblia fala de temperança, o domínio próprio, e o homem ou a mulher que tem domínio próprio, ele trabalha exatamente na hora da adversidade sem alteração para nenhum dos extremos. É aí onde está a virtude da pessoa. Mas muito bem, Jó teve todo esse comportamento, como eu já frisei nos 2 vídeos, e ainda estou falando nesse momento. Olha o resultado que veio a Jó. No versículo de número 10, a saúde dele foi restaurada, exatamente pela conduta que ele teve para com aqueles que acusavam. E no texto que nós lemos hoje, 12, do 42 do livro de Jó, diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. As senhoras estão percebendo que a bênção de Deus está reservada, mas ela só sobrevém a nós quando primeiro nós correspondemos com o comportamento que nos é devido. É mais ou menos assim, ninguém colhe sem antes semear. Você já viu alguém colher sem semear? Primeiro ele tem que adquirir o terreno, preparar o terreno, buscar as sementes, plantar, semear, ter o cuidado contra os insetos, contra a seca, enfim, ele tem que ter todo um cuidado e ainda quando os frutos estão bons, ou chegando a hora da colheita, tem que ter o cuidado daqueles que entram para roubar. Todo esse trabalho antecede a colheita. Sem esse trabalho não haverá colheita, sem esse sacrifício não haverá colheita. O que nós aprendemos não só nesse texto, nós temos inúmeros textos semelhantes, com narrativas diferentes, mas com a mesma essência. É que o favor de Deus, a bênção de Deus, ela acontece depois que nós utilizamos ou fazemos conforme a recomendação bíblica. Um trabalhador não recebe o seu salário antes de prestar o serviço. Entendeu como é? Então, quando Deus viu Jó orando pelos seus inimigos, recebendo os mesmos em casa, sem nenhum constrangimento, agindo na sua naturalidade como que nada houve, nada aconteceu, a Bíblia diz que Deus começa a abençoar Jó o dobro de tudo que Jó tinha antes de ter passado aquele processo. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Se a dificuldade que você está passando, ela é enviada por Deus,
saiba de uma coisa, que o resultado disso será de bênção para a sua vida. Portanto, nunca murmure, nunca reclame, nunca blasfeme, nunca brigue com ninguém. Se hoje é o dia da sua adversidade, se hoje o vento sopra ao contrário, se hoje todos se afastaram, se hoje você não ouve nenhuma voz daqueles que jubilava com você. Salmo 42, todo aquele salmo, nós encontramos o salmista desejando voltar à casa de Deus como antes, jubilar como antes jubilava com a multidão. Ele estava privado, havia uma situação que proibia ele daqueles momentos maravilhosos. Mas ele diz para a alma dele: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha esperança de que Deus voltaria a dar oportunidade de volta para ele. Então, meus queridos, Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Sempre que nós estamos numa dificuldade, numa batalha, o nosso desejo é sair dela ou sair da batalha e alcançarmos o nosso objetivo. Mas é necessário que nessa batalha a gente tenha o cuidado de como nos comportar nela. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 12, ele disse que o soldado não será coroado se não militar legitimamente. É assim, se o soldado ele milita legitimamente, ou seja, convenientemente com o regulamento militar, ele será coroado. Caso contrário, será reprovado. A vida cristã, ela tem esse paralelo, e Paulo pegou e colocou esse paralelo para mostrar à igreja dos seus dias, e nós que lemos a Bíblia hoje, que temos que ter um comportamento adequado no verdadeiro discípulo, servo de Deus, e se isso ocorrer durante aquele período da batalha, a recompensa vem, como nós estamos encontrando no capítulo 42 e 12 do livro de Jó, Deus dando o dobro. Agora imagine, todas aquelas pessoas que acusaram Jó de pecado, vendo ele agora com a saúde restaurada e a sua riqueza em dobro. Você está entendendo? O último estado de Jó ele foi muito mais glorioso do que tudo aquilo que ele viveu antes. Então, se nós queremos, queridos, um momento glorioso, vamos esperar em Deus, mesmo na adversidade, não perca o controle. Não desça ao nível daqueles que te insultam e te acusam de qualquer coisa, porque a seu tempo, Deus fará o seu juízo, ele julgará entre um e outro, e o juízo de Deus, a Bíblia diz que ele é justo, ele não tem preferência por ninguém, não, a preferência de Deus, ela é igual para todo mundo, e quando ele fizer o juízo, ele fará o juízo com justiça. Nunca ignore se isso que ocorreu com Jó está acontecendo com você, ou se amanhã vier acontecer. Eu só digo uma coisa, se comporte como Jó se comportou e tenha certeza que a ação de Deus, como foi com Jó, com você não será diferente. Então o versículo de número 12 diz que Deus deu 14 mil ovelhas, veja bem, 14, vou ler todo o versículo mais uma vez, e assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas. Em Jó 1 e 2 diz que ele só tinha 7 mil ovelhas antes da doença. Aqui tem 14. A Bíblia diz que ele deu 6 mil camelos. Lá no 2 diz que ele, 1 e 2 diz que ele tinha 3. E 1.000 juntas de bois. Lá diz que ele tinha 500. E 1.000 jumentas, e lá diz que ele também tinha 500. Os senhores estão vendo o quanto o Senhor abençoou a Jó? E os filhos, no versículo de número 13, também teve 7 filhos e 3 filhas. No capítulo 1, versículo de número 3, diz também que Jó teve lá 7 filhos e 3 filhas. Deus deu a família de volta igual, mas os bens foi tudo multiplicado. Por hoje nós estamos terminando a nossa palavra
E amanhã nós ainda vamos falar nesse texto de Jó, tá bom? Sobre a longevidade, a vida longa que Deus deu para Jó. Meus queridos, Deus ele tem bênção de todos os lados para aqueles que se comportam como ele deseja. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando neste momento. Eu penso que você, onde você estiver, você pode estar orando comigo também, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que nos deu, Senhor, um sono reparador e um novo dia. Nesse dia, nos abençoa, nos concede a tua paz. Eu quero te pedir por todos que estão ouvindo esta mensagem neste momento e os que ainda hão de ouvir. Quero pedir por todos os necessitados. Pai, nesse novo dia, por todos que vão ao trabalho, os que voltam depois de uma noite de labuta, a todos concede a tua bênção, a nossas famílias. Pai querido, assim eu te rogo, no querido nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e família. Não se esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.